espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Agora e nas próximas aulas, nós vamos comentar um pouco sobre genética. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os conceitos básicos de genética e vamos entrar um pouco em alguns conceitos um pouco elaborados. Mas fique tranquilo, que na aula 2 e na aula 3 sobre genética, a gente vai comentar com mais ênfase, especialmente as leis de Mendel e exemplos de como aplicá-los em exercícios, beleza? Então vamos lá. Pegando então os conceitos básicos de genética, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é genética. Genética é o estudo dos genes e sua transmissão para as gerações futuras. E a gente tem a genética clássica, liderada pelo Mendel, né, grande Mendel, e a genética moderna, liderada pelo Watson e Crick, a partir dos anos 50 da década passada. E o gene? A genética clássica considerava como unidade fundamental da hereditariedade. Já a genética moderna nos traz que um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Ou seja, a gente tem a parte do DNA, né? Você tem aqui o gene, e o gene vai dar origem a uma proteína, como a gente estudou lá no primeiro ano. O genótipo. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo. São os genes que ele possui em suas células e o que foi herdado dos seus pais. E é representado por letras. Letras maiúsculas dominantes, letras minúsculas recessivas. Já o fenótipo são as características manifestadas pelo indivíduo. Veja que é diferente. Não é a constituição gênica do indivíduo, igual o genótipo. São as características manifestadas pelo indivíduo. São as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Ou seja, o que é determinado pelo fenótipo pode ser modificado pelo ambiente, ao contrário do genótipo, certo? Então, atenção nessa definição. Então, o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Cor de pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo. Tudo isso vai ser influenciado pelo genótipo e o ambiente. Os cromossomos homólogos são os cromossomos que têm genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Um homólogo vem do pai e outro vem da mãe, e juntam os dois. E aí eles ficam pareados. Assim, o espermatozoide tem um N, o óvulo tem outro N, e o zigoto, né, que é a célula filha, tem dois N. Um N do pai, um N da mãe. Então aqui, ó, pegando esse exemplo, tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento. Aqui, esses são os genes alelos. Pegando aqui, né, característica, depois a gente vai estudar quando a gente falar de tipo sanguíneo, por que é diferente, né? No caso do tipo sanguíneo, nós vamos estudar isso mais para frente. E aqui pegando os outros exemplos. Então, isso é um gene alelo. O gene alelo aí do exemplo é o gene relacionado à cor de cabelo. Certinho? Os genes alelos, então, são presentes nos mesmos locais nos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles que têm um gene oriundo do pai, um gene oriundo da mãe. A homozigose é o seguinte: seres diploides têm duas cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto, então, tem dois alelos de um gene iguais. Podem ser genes dominantes ou genes recessivos. Igual a gente está vendo aqui, ó. Aqui dois dominantes, aqui dois recessivos, aqui dois dominantes, aqui dois recessivos. Então,
Isso é homozigose. Os dois são iguais. A heterozigose é quando os dois alelos são diferentes de um gene chamado heterozigoto. Então veja aqui, um maiúsculo minúsculo, então, ou seja, um dominante e um recessivo. E por aí vai em todos os demais. Aqui no sangue é uma situação ímpar que nós vamos estudar mais para frente. A dominância. Alelos que têm a mesma forma na condição homozigótica e heterozigótica são chamados dominantes. Indivíduos Rzão, Rzão, é assim que a gente chama na genética, e Rzão, Rzinho, e no caso do fator RH, RH positivo, depois a gente vai estudar isso no sangue. Então, Rzão, Rzão, a gente tem um indivíduo dominante. Rzão, Rzinho, as características do dominante se sobressaem sobre o recessivo. Já na recessividade, os alelos não têm expressão na condição heterozigótica, eles são recessivos. Um alelo R, né, é um indivíduo, por exemplo, RR. E no caso do RH, é o RH negativo. Essa é a recessividade. Atenção, sangue e RH nós vamos trabalhar numa aula mais para frente. Então, a gente tem como conceitos gerais. O gene é um fragmento de DNA locus, loco, loci, no local do cromossomo, onde se encontra o gene. É um fragmento de DNA local onde está o gene. Alelo é o gene que ocupa o mesmo locus em um cromossomo homólogo e é representado por letra. E os homólogos são os cromossomos que têm genes para as mesmas características. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. O fenótipo são as características observáveis de uma espécie que são determinados pelos genes e podem ser alterados pelo ambiente. Ou seja, o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. Fenocópia é o fenótipo modificado semelhante ao existente. E um gene letal é aquele gene que tem efeito mortal. Certo? Ainda nos conceitos gerais, a gente tem o gene dominante, é aquele que sempre que está presente se manifesta, e são letras maiúsculas. Aqui, um gene dominante é homozigoto, aqui um gene dominante, uma heterozigose, e aí por aí vai. O gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência do dominante. Então, ele tem que estar representado por letras minúsculas, igual aqui Azinho, Azinho, Tzinho, Tzinho, por aí vai. O homozigoto, ou puro, é o indivíduo que tem alelos iguais para um ou mais caracteres. Então, aqui, o Azão, Azão, aqui um Azinho, Azinho. Então, são alelos iguais para um determinado caractere. O heterozigoto, ou híbrido, é o indivíduo que tem alelos diferentes para um ou mais caracteres. Aqui, um Azão e um Azinho, aqui um Czão, um Czinho. Então, a gente tem essa diferença entre o homozigoto e a gente tem a diferença entre o heterozigoto. Os genes codominantes são quando dois genes do par manifestam seu caráter. Isso a gente vai estudar com mais detalhes mais para frente. É o gene codominante. Dois genes do par manifestam o caráter. A polialelia é quando mais de dois alelos tem mais de dois alelos para o mesmo caráter. A pleitropia é quando um par de genes determina vários caracteres. A polimeria é quando vários pares de genes determinam um só caráter. E a epistasia é a interação em que os genes inibem a ação de outros que não são alelos. Atenção nessas definições, elas são muito importantes. Então, a gente pensando aqui, a formação ou ação dos genes, um par de genes pode determinar apenas uma característica. Então, os dois genes do par manifestam seu caractere. Pares de genes determinam apenas uma característica. E aí a gente tem a polimeria, que a gente acabou de ver, que é vários pares de genes determinam um só caráter, igual altura, peso e cor da pele. É a epistasia, que é a interação dos genes inibe a ação de outros não alelos, que é o caso do sangue O do sistema BO. Como eu disse, vamos estudar o sangue mais para frente. Um par de genes pode determinar várias características. Um par de genes determina várias características. Pleitropia.
que é a síndrome de Marfan, por exemplo, de pleiotropia, e a síndrome de Lawrence-Moon. Então, na produção dos gametas, que tipo de gametas o indivíduo azão-azinho pode produzir? Aqui é o ovogônio, o azão e o azinho. Que tipos de gametas, então, os indivíduos abaixo podem produzir? Esse é o nosso primeiro exercício para ser respondido na lista dessa quinzena. Que tipo de gameta os indivíduos abaixo podem produzir? Ok? Então, atenção nisso daí, vamos tentar fazer. E qual que é a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão? E o indivíduo heterozigoto formar um gameta azão? Esse é o nosso segundo exercício. Pegando então os cruzamentos para nos ajudar. A partir dos cruzamentos, os geneticistas preveem a transmissão dos genes em uma família e é utilizado o quadro de Punnett. O quadro de Punnett, você coloca aqui os gametas produzidos pelo pai e aqui os gametas produzidos pela mãe. E aí você faz o cruzamento de maneira natural. Assim. Cruzando um azão com azinho, a gente tem o azão e o azinho, aqui o azão e o azinho, aqui o azão e o azinho, aqui o azão e o azinho. Significa que dos filhos, 100% serão azão-azinho. Beleza? Veja só que isso é receita de bolo. Depois que você pega a manha, é sempre a mesma coisa, tá? Muita atenção nisso daí. E como que você faz o cruzamento? Primeiro você lê com cuidado o enunciado e faz uma legenda respondendo a pergunta: qual a característica em questão? Isso é muito importante, porque quando a gente vai ver mais para frente tem cruzamento de várias letras, a gente pode fazer um pouco de confusão. E aí você vai destacar qual característica é condicionado pelo gene dominante e qual é condicionado pelo gene recessivo. Depois você vai descobrir o genótipo dos pais se não tiver falado no problema. Aí depois você vai procurar os tipos de gametas que os pais podem produzir. É esse o passo a passo que a gente deve seguir. Depois coloca os gametas produzidos pelos pais no quadro de Punnett, faz o cruzamento, monta o genótipo. Aí monta o fenótipo, e aí você tem que voltar na legenda, porque o fenótipo, você pode ter uma característica que é dominante, que seja diferente do genótipo. Tá? Nós vamos ver mais exemplos aqui para frente. Aí você responde a questão. Se você fizer esse passo a passo, a sua chance de errar uma questão de genética é muito pequena. Cuidado para a sua ansiedade não te atrapalhar na hora de resolver a questão. Tudo que envolve probabilidade matemática nos exige atenção e concentração. Beleza? Então, atenção nisso daí. O exercício que a gente tem aqui agora, o exercício 1. Então, além daqueles dois que a gente já tem, a gente segue para cá. O gene A determina a cor de olho castanho e o gene Azinho determina a cor de olho azul. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Qual a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? Responde lá para a gente e vamos conferir nos nossos exercícios. O nosso próximo exercício é: um homem normal, filho de pai normal e mãe albina, casou-se com uma mulher normal heterozigota. Qual a probabilidade de nascerem filhos albinos nesse cruzamento? Esse é o nosso próximo exercício para ser feito. E aqui a gente ainda vai falar sobre isso nas próximas aulas, que é a regra do é e regra do ou. E eu vou voltar nisso porque isso exige muita atenção. Isso é quando a gente trabalha com o conceito de probabilidade genética. Probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Então, a probabilidade é o evento esperado pelo evento possível. O que fala a regra do é? A probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. E a regra do ou fala que a probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Tem que ter muita atenção
para saber quando usar a regra do E, quando usar a regra do O. Aqui o nosso exercício 3 para ser feito para isso. Um casal, ambos polidáctilos de visão normal, tem uma criança normal com polidactilia, mas míope. Considerando que ambas as anomalias são autossômicas e os respectivos genes estão em cromossomos diferentes, responda: qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia e míope? Qual a probabilidade do casal ter outra criança para polidactilia ou míope? Veja que aqui tem o E e aqui tem o OU. Qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para as duas características? Faz, isso vai estar em mais um dos exercícios da nossa quinzena, certinho? Heredogramas. Tem que ter muita atenção nos heredogramas. O heredograma, que é o pedigree, a genealogia, representa as relações de parentesco entre os indivíduos. É o padrão de uma certa herança em uma determinada família. É o padrão que vai ser obedecido. Certo? Então a gente tem os símbolos. Esse é do homem normal, esse da mulher normal, que são quadrado e bolinha vazados. Aqui do homem afetado e da mulher afetada, colorido. E aqui quando o sexo é indeterminado, não se sabe o sexo. Quando é assim é casamento. Quando é assim são filhos. Aqui gêmeos verdadeiros, gêmeos dizigotos, dizigóticos ou falsos. Aqui gêmeos homozigotos. Vamos falar mais para frente em outras aulas também do heredograma para a gente voltar nisso para fixar bem esse conceito, certo? Então aqui, a genealogia do heredograma, isso aqui a gente já viu. Aqui cruzamento, casamento ou cruzamento. Aqui, quando tem dois pauzinhos, é casamento ou cruzamento consanguíneo. Aqui são os indivíduos que têm o caráter estudado. Aqui são os filhos e descendentes, e aqui tem o caráter estudado. Aqui gêmeos dizigóticos, aqui gêmeos monozigóticos, como a gente já viu. Certo? Muita atenção com genealogia, muita atenção com heredograma, que isso cai com alguma frequência e você tem que saber interpretar. Como montar um heredograma? Vamos fazer junto. Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Qual que é, então? Então, vamos lá. Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal. Um homem afetado. Um homem afetado, um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal. Homem normal, pai afetado, mãe normal. Uma mulher, é assim que a gente faz, é aos poucos. Uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Mulher normal, pai e mãe normal. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem infectados. 2 mulheres e um homem infectado. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Nessa ordem. Seguindo aqui o resto da ordem. Tem que ter muita atenção, porque a interpretação é tudo na genética. Então vamos lá. A gente já viu os afetados e os normais. A genética mendeliana, então, é a genética que foi liderada, eu nunca gosto de dizer fundada, mas liderada pelo Mendel, né, que foi um monge austríaco, né, um padre, e é considerado o pai da genética, o cara era um gênio. E desenvolveu seus trabalhos observando ervilha, pulsativo. E ele começou a observar a transmissão hereditária das características e foi tomando nota. E publicou seu livro, né, Experimento com Plantas Híbridas, que foi ignorado. Ninguém deu ideia, na época, para o Mendel. E só em 1900, vários pesquisadores começaram a confirmar seus resultados. Isso é muito comum na ciência. O sujeito é genial, ninguém dá bola para o cara, ele fica lá na dele, e depois de morto ele é reconhecido como um grande cérebro. E suas leis, né, suas 2 leis que vamos estudar, vamos comentar brevemente, mas vamos estudar nas aulas 2 e 3 de genética, são ainda base para os estudos genéticos até hoje. Mendel era um dos grandes gênios da ciência, da biologia, para ser exato. Então, por que ele escolheu ervilha? Porque ervilha é fácil de cultivar lá na Áustria, onde ele morava, tem várias características contrastantes de fácil observação, o ciclo vital é curto e grande número de descendentes, as sementes, né?
e predomina a reprodução por autofecundação, então as linhagens naturais são puras, então facilita para o estudo de genética. E o que ele estudava? Ele pegava a cor da semente, via se era amarela ou verde, a forma da semente se era lisa ou rugosa, a cor da vagem se era verde ou amarela, a forma da vagem se era lisa ou ondulada, a altura do pé de ervilha se era alto, 160 centímetros, ou baixo, 40 centímetros, a posição da flor, se ficava nos ramos ou se era terminal, e a cor da flor, se era púrpura ou branca. Então, eram essas principais características que o Mendel estudou. Então vamos falar brevemente sobre a primeira lei de Mendel, depois vamos estudar ela a fundo, que é a pureza dos gametas. Segundo a primeira lei de Mendel, as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, genes, que se separam durante a formação dos gametas e não apenas um fator do par para cada gameta, que é a separação dos cromátides, né? Nós vimos isso quando estudamos lá a meiose, e a separação das cromátides aqui com as características. Então, o monohibridismo com dominância. A herança é condicionada por um par de alelos. Então, nós temos 2 fenótipos possíveis em F2. E 3 fenótipos possíveis em F2. Então, 2 fenótipos possíveis em F2 e 3 genótipos possíveis em F2. A proporção fenotípica é 3:1 e a genotípica 1:2:1. Então, pegando aqui, cor da semente de ervilha, um dominante amarelo, um heterozigoto verde, deu 100% amarelo. Só fazer o quadro de Punnett, vai ver que tudo vai ser Vzão Vzinho. Pegando esse Vzão Vzinho amarelo, cruzando com outra amarela Vzão Vzinho, elas são heterozigotas. Vai ter 75% amarelas, porque o Vzão Vzinho amarelo é dominante. Então, você vai ter, mesmo que ela seja heterozigota, então tem Vzão Vzinho, Vzinho, Vzão. Então, esses 3 aqui, ó, aqui não colocou os dois, porque Vzinho, Vzão e Vzão, Vzinho é a mesma coisa. Então, 75% é amarelo, ou seja, a produção fenotípica é 3:1. 3 amarelos, 1 verde. Agora, a proporção genotípica é 1:2:1. É 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho, 1 Vzinho, Vzinho. Esse é um monohibridismo com dominância. É isso que fala a primeira lei de Mendel. Aqui, o monohibridismo sem dominância. O que vai acontecer? A herança é condicionada por um par de alelos, mas tem 3 fenótipos possíveis em F2 e 3 genótipos possíveis em F2. A proporção fenotípica e genotípica é 1:2:1. Então, pegando aqui a cor das flores na maravilha. A vermelha é Vzão, Vzão, a branca é Bzão, Bzão. Formou 100% rosa, porque ninguém é dominante, então mistura. Formou Vzão, Bzão. O Vzão, Bzão cruzando com Vzão, Bzão vai ter, fazendo um quadro de Punnett, 25% vermelho, Vzão, Vzão, 50% rosa, que é Vzão, Bzão, e 25% branca, que é Bzão, Bzão, mostrando então a quantidade fenotípica e genotípica igual de 1:2:1. Certinho? Então, atenção nisso daí. Outro detalhe importante, gene letal. O gene letal é muito doido, porque quando começaram a estudar, começaram a perceber que não estava seguindo a ordem fenotípica da primeira lei de Mendel. Não estava dando 3:1. Estava dando, por exemplo, números diferentes, tipo 2:1. E aí, com o avanço da genética, conseguiram identificar que, na verdade, era para acontecer a proporção fenotípica que a gente viu. Só que um gene era letal, e pode ser, no caso da cor do rato, né? O embrião morto é quando é azão. E os amarelos e agutis é azinho e azinho. Então, o azão morre. O recessivo dominante morre. Tem outras doenças que o alelo recessivo morre. Aqui não é recessivo, não. Aqui é o dominante. Quando o dominante, aqui nesse caso, morre, mas tem alguns casos que é o recessivo. Quando tem 2 recessivos, é que leva à morte. Então, num cruzamento teste, né, para saber se o indivíduo de fenótipo dominante homozigoto ou heterozigoto, cruza o indivíduo em questão com o indivíduo com fenótipo recessivo e analisa a proporção fenotípica descendente. Se 100% dos indivíduos forem dominantes, com certeza o testado é homozigoto.
Se tiver 50% de dominante e 50% de recessivo, então o testado é heterozigoto. E quando a gente utiliza o genitor recessivo para o teste, o processo é chamado retrocruzamento ou backcross. Esse é o chamado cruzamento teste. Certinho? Determinação de sexo na espécie humana, para a gente já ir passando para o final dessa nossa aula introdutória de genética. A espécie humana ela tem 23 pares de cromossomos. 22 pares são autossomos, então não nos interessa, e não tem relação com a determinação do sexo. Um par, que é o alossomo, X e Y, são os cromossomos sexuais. A mulher apresenta 2 cromossomos X, então é chamado sexo homogamético, pois seus gametas sempre terão o cromossomo X. Já o homem apresenta um X e um Y, e o sexo é heterogamético. Então, seus gametas serão metade com cromossomo X e metade com cromossomo Y. Isso quer dizer que quem determina o sexo do bebê é o cromossomo masculino, o homem, que ou o espermatozoide vai ser X ou ele vai trazer o Y. Tem 50% de chance de ser homem ou de ser mulher. Então, isso cai por terra várias lendas que a gente tem por aí. É genética pura, 50% de chance. É ao acaso se vai ser menino ou se vai ser menina. E na mulher, um dos cromossomos X em cada célula permanece nativo, que vai se transformar na cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Beleza? Então, prováveis tipos de herança aqui, né? Aqui o autossômico recessivo, aqui um exemplo. Veja só que estava presente aqui nesse pai e chegou aqui no recessivo. E aí você tem que achar todas os genótipos aqui de todo mundo. Aqui é o autossômico dominante. O quadro fica dessa forma aqui, por exemplo. E aqui é quando é ligado ao sexo, nesse caso ligado ao Y. É holândrica. Então aqui todos os indivíduos homens possuem a doença. Beleza? Aqui outro exemplo, ligado ao X recessivo, cromossomo sexual recessivo, aqui como pode ter, e aqui ligado ao X de maneira dominante. Um detalhe importante, ligado ao X de maneira dominante, tem o homem, porque o homem é XY. A mesma coisa aqui, o X recessivo está no homem, porque na mulher o X é dominante, é XX, tá? Tem que ter atenção nisso daqui. Olha como é que a gente tem pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Beleza? É isso basicamente que a gente trouxe nessa aula introdutória de genética e nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais nessa disciplina que é tão complexa e tão interessante. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.